Olá, meu amigo barbeiro, tudo bem? Aqui é o Eduardo Ferreira do Edu Barber Finance, ok? E hoje estou aqui para falar com vocês sobre taxa de ocupação para a sua barbearia. Mas, Eduardo, o que seria taxa de ocupação? Isso aí vai me ajudar em alguma coisa na administração da minha barbearia, na tomada de decisão da minha barbearia? Bom, é isso que eu vou falar com você hoje. Bacana? Roda a vinheta! Então, meu amigo barbeiro, tudo tranquilo? Vamos lá começar o papo de hoje com um pouquinho de café, né? Café, barba e negócio, coisa ótima. Tomar meu cafezinho. Vamos lá, vamos falar hoje sobre a chamada taxa de ocupação. Eduardo, o que seria taxa de ocupação? Bom, esse termo, o TO, né? TO, a taxa de ocupação, na verdade ele é muito utilizado na parte de arquitetura. Para quê? É para saber qual o percentual, né, do terreno que é ocupado pela edificação. Então o pessoal usa um cálculo para saber a porcentagem ali, a taxa de ocupação daquele terreno. Mas Eduardo, o que é isso na minha barbearia? Como eu posso utilizar isso na minha barbearia? Aí que tá o bacana, tá? Você pode utilizar essa taxa de ocupação para a sua barbearia para saber como que está o volume da sua barbearia, o tempo que você tem produtivo e o tempo que você não tem produtivo. E isso pode te gerar vários dados, muitas informações que você pode utilizar depois para fazer estratégias para a sua barbearia, na realidade, trabalhar conforme a realidade da sua barbearia. Então, a taxa de ocupação é uma maneira muito eficiente de você conhecer como tá, né, como que seu negócio está funcionando ali, como que ele está trabalhando, qual que é os horários que eles têm mais pico, que não tem menos pico. Porque geralmente quando você pergunta isso com o barbeiro, fala, meu amigo, tá, vamos lá, qual horário você tem mais, né, mais tempo para atender? Geralmente a gente vai falar assim, poxa, é depois das 18 horas. Ah, depois das 18 horas é que eu mais corto o cabelo. Quais dias? Ah, chegando o próximo final de semana, os dias que eu mais corto o cabelo. Bacana, mas isso aí você tem de forma assim, que a gente imagina, né? Não é que imagina, você vai pela vivência ali. Mas o ideal, quando você começa ir para a parte de gestão mesmo, é você quantificar, é você tem que dar o que eu falo assim para os alunos, é você dar nome aos bois, né? Você tem que dar nome aos bois, você tem que quantificar para representar mesmo, para aquilo ficar mais nítido, porque senão você vai ter a impressão, né? E às vezes na nossa impressão a gente acaba falhando, a gente pode falhar. Então, para a gente ter certeza de alguma coisa, você tem que levar o quê? Você tem que medir ela, tem que levar o cálculo em consideração. Então, é muito importante que você, meu amigo barbeiro, que está aí querendo falar assim, Eduardo, pô, eu quero saber como que minha barbearia está indo mesmo assim, na parte de produção, de produtividade, como que ela está trabalhando. A taxa de ocupação é uma excelente forma. Eduardo, mas como que eu vou fazer isso, né? Você falou taxa de ocupação aqui, se eu for lá e colocar no Google, taxa de ocupação é um coeficiente que é utilizado pelos arquitetos, tá, bacana. Mas a gente vai trazer isso para a nossa realidade, para a realidade do barbeiro, para a gente utilizar como negócio, tá? E o que você vende? O barbeiro, ele vende, o barbeiro eu vendo corte e barba. Na verdade, você não vende corte e barba, nem produto, nem serviço, você está vendendo o seu tempo. Você tem uma disponibilidade, né? Um limite de tempo para você trabalhar. Se você trabalha sozinho, você tem um limite X. Se você trabalha em 2 barbeiros, você dobrou o seu tempo, tá, de atendimento. Se você tiver 3 barbeiros, você triplicou o seu tempo de atendimento. E por assim, né, e assim vai, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Então, quanto que você tem de tempo? Vamos colocar lá. Bacana, Eduardo, como que eu posso saber fazer isso aí? Vamos supor que você é um barbeiro que você trabalha ali, né, das 9, tá? Das 9 da manhã até as 7 da noite. 9 horas de trabalho, né? Contando das 9 da manhã até as 7 da noite. Vamos supor que esse aí é o seu horário. Tá? Vamos dar 9 horas total. Só que nessas 9 horas, por exemplo, você tira um horário para almoço, ok? Então vamos supor que você tira 1 hora ali de almoço. Se você tirou 1 hora de almoço, meu amigo, você já não está trabalhando mais 9 horas, não tem mais disponível 9 horas, e sim 8 horas. Essa é a quantidade de horário que você tem disponível, tá? Esse é o seu tempo que você vai vender, que você tem disponibilizado. Não adianta você, às vezes você pode até falar assim, Eduardo, eu vou esticar um pouquinho mais. Beleza, mas via de regra você tem que delimitar um horário para que você está atendendo, né? Via de regra, todos os barbeiros eles delimitam ali um horário, ó, a barbearia é aberta de tal hora a tal hora. Bacana, então você já sabe que você tem, por exemplo, 8 horas que você tem disponíveis para vender, para você estar atendendo.
ok? Essas 8 horas representam os seus 100%. Vamos supor que o seu corte ali, ou corte, ou qualquer procedimento, vamos colocar um corte, né? Um corte ou uma barba, ele dura em média 30 minutos. Pô, se você tem 8 horas disponíveis, o máximo que você vai conseguir atender durante o dia, se você conseguir esse horário ali, é 16 cortes ou barba, né? O máximo que você vai conseguir é atender 16 clientes. Tá? Então, Eduardo, pô, mas se eu atender os 16 clientes, quer dizer que deu 100% da minha ocupação? Isso mesmo, 100% do seu tempo está ocupado. Quando a gente fala taxa de ocupação, a gente só transforma ele em porcentagem. Tá? Seu tempo de trabalho ali está 100% preenchido. Pô, que maravilha, glória a Deus, né? Que bom que seja assim. Eduardo, como que eu faço para aumentar minha taxa, minha produtividade, minha produção ali, a minha taxa de ocupação, a taxa de ocupação, não a taxa de ocupação, mas o meu serviço, como é que eu faço para aumentar essas horas? Bom, daí da forma que eu comentei com vocês, você pode estar trazendo outro barbeiro, que daí você vai aumentar, esse barbeiro vai ter mais 8 horas disponível, tá? Você aumenta o seu tempo disponível para o seu cliente, né? Agora você não tem mais 8 horas, você tem 16 horas, que é você e outro barbeiro. Os dois estão atendendo ao mesmo tempo, então soma as horas dos dois. É 8 horas disponíveis suas e 8 horas disponíveis do seu barbeiro, tá? Do rapaz que colocou ali. Agora, se eu contratar mais um, então eu não vou ter mais, agora eu tenho não mais 8. Se eu contratar mais um barbeiro, eu tenho 16 horas disponíveis. Se eu contratar mais um barbeiro, eu tenho 24 horas disponíveis. E assim por diante. Por quê? Porque vai agregando, tá? É a hora de trabalho que aquele barbeiro tem disponível. Isso eu respeitando, igual eu comentei com vocês, pessoal, respeitando aquela 1 hora de almoço que você tem, né, para fazer. E levando em consideração que você não vai ficar fazendo hora extra, né? Você vai delimitar ali um horário de trabalho, que é bacana, ok? A barbearia abre às 9 e fecha às 7, ok? Bacana. Vamos lá. Então, você tem a taxa de ocupação. Se você trabalha sozinho, no máximo que você conseguir fazer é 8 horas por dia, que vão dar 16 cortes. É 30 minutos cada corte. Então, em 1 hora, você faz 2 cortes. Então, logo, 8 vezes 2, você vai ter 16 cortes ou 16 barbas, né? Se você leva em média ali 30 minutos por procedimento, né? Aqui eu estou colocando corte e barba. Agora você vai fazer uma química, vai levar mais tempo, né? Aí você vai atender menos clientes, às vezes uma química vai levar mais tempo. Então, mas esse aqui é só para a gente exemplificar como que é uma taxa de ocupação. Então, por exemplo, Eduardo, mas eu não atendi, eu posso atender até 16 clientes, mas eu atendi 8 clientes, que é a metade, certo? Que é a metade. Então eu atendi 8 clientes. Qual foi a minha taxa de ocupação? 50%, metade, tá? A diferença é que quando a gente fala taxa de ocupação, você está colocando isso em um percentual. Então, em vez de, se 16 clientes são 100%, metade disso é 50%. Se você atendeu 8, vai dar 50%, tá? Então, pô, sua taxa de ocupação, 50%. Bacana, isso eu estou falando de um dia só, mas o que é interessante você estar fazendo aí na sua barbearia para você ter uma visão melhor do seu negócio, certo? Tá. O interessante é você fazer isso do mês, tá? Ou da quinzena, né? A cada 15 dias, saber a taxa de ocupação, como é que está indo. Isso é interessante. Até semanal, se você quiser dividir por semana, ó, essa semana a taxa de ocupação tá em torno de 70%, na outra semana caiu para 60%, e aí você vai fazendo. Mas Eduardo, como que eu vou fazer isso? Você tem 160 horas disponíveis no mês, você atendeu 80 clientes, então sua taxa de ocupação, ela girou em torno aí de 50%, né? Que 80, metade de 160 é 80, então você teve uma taxa de ocupação de 50%, tá? Aí isso no mês, então é bacana você ver, poxa, quer dizer, será que tá na hora de eu contratar outro barbeiro ou não tá na hora de eu contratar outro barbeiro, certo? Tá? Então você vê como que tá a sua taxa de ocupação, como está o seu tempo, você está utilizando bem esse tempo. Outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, ver durante a semana, e você pode verificar se quais nos dias ali, por exemplo, na terça-feira eu tive uma taxa de ocupação de 40%, na quarta também foi 40%, na quinta para 45%, na sexta
foi para 80%, no sábado 100%. Então você está vendo que durante o final de semana ali você está tendo um up, ok? Se está chegando perto do 100% e ninguém está pedindo para desmarcar, bacana, tá? Aí bacana, aí você não tá perdendo cliente, está trabalhando bem. Você pode fazer alguma ação para melhorar, né, essa taxa de ocupação no começo da semana. Tá? Alguns barbeiros, o que eles fazem? Aí você tem que ver como que é o seu cliente, tá? Como é a questão do seu cliente. Tem algumas barbearias que trabalham com um preço diferenciado no começo da semana e com preço diferenciado no final de semana. Até aí tudo bem, é a questão da oferta, né, e a demanda, né? Ou a demanda e a oferta. Então essa é a lei da demanda e oferta. Como a demanda no começo da semana ela é mais baixa, evidentemente você pode fazer um preço mais, né, atrativo para esse cliente ter, né, a vontade de vir no começo da semana, ok? No final de semana, vai estar se aproximando no final de semana, no final de semana é normal que a taxa de ocupação, a demanda seja muito maior. Então, como a demanda é maior e o seu serviço ele é limitado, né? Você tem nós somos os seres humanos limitados, então você tem uma quantidade limite que você vai atender, aí é normal que o preço se eleve um pouco, tá? Então, tem barbearias que utilizam essa estratégia. Comigo, aí vale também você conhecer qual que é a característica do seu cliente ideal, né? O seu cliente aí, qual que é o nicho da sua barbearia. Por exemplo, na minha barbearia não dá certo, tá? Já tentei fazer esse procedimento e não deu certo. Meus clientes, eles não são muito sensíveis a preço. Então, por exemplo, o que eles não são sensíveis a preço? Eles gostam, eles pagam um pouco mais, só que eles querem, por exemplo, como a maioria deles ou é empresário, né, ou são autônomos, emprestam algum serviço, eles querem mais no final de semana mesmo, mas não ligam de pagar X ou Y, tá? E quando eu coloquei um preço diferenciado, no meu caso, minha barbearia não teve retorno, mas tem barbearia que tem retorno. A minha taxa de ocupação do começo da semana não melhorou, tá? Ela começou a mesma coisa. Aí acabei perdendo, eu falei, não, vou voltar ao preço, manter o preço, né, X, porque não adianta eu baixar o preço, porque não teve a procura. Então meus clientes eles não ligam de pagar um pouco a mais, tá? Eles preferem pagar um pouco a mais, mas vir na sexta e no sábado do que vir na segunda, que para eles às vezes, devido à profissão deles, eles não conseguem sair. Então você tem que entender também a necessidade dos seus clientes. Vale a pena você conhecer o seu cliente, aplicar. Às vezes a gente aplica algumas estratégias, pessoal, e nem sempre sai tudo conforme a gente quer, tá? Mas você tem que ir aplicando para você ir conhecendo como que é o seu cliente, se ele achou bacana ou não achou bacana. Eu, por exemplo, na minha barbearia, quando nós aplicamos essa questão de fazer um preço diferenciado para o começo da semana, a gente viu que não teve uma aceitação, assim, não surtiu efeito que a gente esperava, né? Que a taxa de ocupação aumentasse no início da semana, né? E no final da semana tornasse mais calmo, mais tranquilo. Para a gente não teve efeito, então a gente voltou, manteve o preço todo igualado durante a semana toda, tá? Porque senão você acaba também, se a procura, se você às vezes baixa o preço, aí tem que tomar muito cuidado, porque você sabe, né, pessoal? Eu já falei para vocês, baixar o preço não é chegar lá e falar assim, eu vou baixar na doida. Não, tem que sentar e fazer o cálculo, ó. Eu tenho que baixar o preço que torne atrativo para o meu cliente, mas que o meu lucro vai ser menor, mas eu vou ter lucro, tá? Esse é o principal ponto. Não adianta você baixar o preço e não ter lucro. Okay? Você tem que baixar o preço e tem que ter um certo lucro ali, porque senão não vai adiantar, tá? Sempre que você for fazer o cálculo de alguma promoção, você tem que levar em consideração que esse valor que você está ali alterando o preço, ele deve, certo? Deve ainda assim cobrir seus custos variáveis, cobrir seus custos, suas despesas fixas, certo? E te dar lucro, ele tem que se pagar. Você não pode ter prejuízo, jamais. Então toma cuidado quando for fazer promoção. Ou com relação a essa promoção de que você mexe no preço, né? Abaixa o preço para o seu cliente. Tem que tomar cuidado. Mas é uma estratégia que algumas barbearias adotam e algumas têm resultados,
tá? E outras não têm resultado. Aí o que eu vou falar para você? Fala, Eduardo, dá resultado ou não dá resultado? Depende, meu amigo, eu não sei, depende da sua realidade. Para minha realidade, para meus clientes, não teve, né? Não surtiu efeito, tanto que abordei, mas não quer dizer que é uma estratégia ruim. Por quê? Tem outras barbearias que eu conheço que fazem essa, né? Essa estratégia de no começo da semana fazer um preço diferenciado e para eles surtem efeito, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, ok? Então você tem que saber qual que é a taxa de ocupação, se os seus clientes gostam desse serviço, eles preferem, vocês podem ir no começo da semana trocar, né? Vocês vão trocar esse atrativo dessa redução do preço para ir durante a semana. Os meus clientes não vão, eles preferem e pagar um pouco a mais e vir mais para o final de semana. Por quê? Porque muitos deles trabalham, às vezes eles são, atendo alguns clientes que são, como a gente chama aqui, perfumeiros, sabe? Que eles viajam, então para eles não dá para vir, eles não podem deixar de viajar para vir aqui. Para eles vão estar aqui mais no final de semana. Então, para eles não importa eu cobrar mais barato no começo de semana, porque eles não podem, eles estão muito mais atarefados com muito mais trabalho. Então, final de semana para eles é melhor. Então, como é uma clientela que eu conheço, eu sei disso, então por isso que não deu certo. A gente vai entendendo, tá? Então, a gente vai fazendo algumas estratégias, você vai colocando assim, algumas estratégias em prática, algumas vão dar certo e outras não. Então, saber a taxa de ocupação da sua barbearia é muito importante. Pô, Eduardo, quantos clientes que eu tenho? Quantos clientes que frequentam minha barbearia? Qual que é a taxa, né, de ocupação do meu serviço? O período que está acontecendo essa taxa de serviço para daí eu poder elaborar a estratégia. Mas para mim fazer tudo isso, pessoal, eu tenho que mensurar, eu tenho que quantificar, eu tenho que colocar no caderninho aí. Tá? Eduardo, vou usar uma planilha. Bacana, Eduardo, eu não sei mexer em planilha ainda, não aprendi planilha. Pega o caderno, velho. Pega o caderninho, certo? Tá? Apesar, tipo assim, o caderninho, os caras falam assim, pô, mas gestão com base no caderninho, isso é coisa antiquada. Bicho, mas pô, você tem que aprender a primeiro engatinhar para depois você andar e correr, ok? Se você já tem uma noção um pouquinho de Excel, vá usar a ferramenta de Excel. Ah, Eduardo, eu quero um sistema, certo? Pô, meu, bacana, você pode comprar você, mas você tem que entender o que o sistema tá te oferecendo, tá? Eu sou muito cuidadoso com essa parte assim, ó. Eu acho a tecnologia ótima, ela ajuda muito o barbeiro. Uma vez um barbeiro fala assim, ó, pô, eu quero aplicativo. Mas o cara não entende o que o aplicativo tá, né? Às vezes você não vai usufruir o aplicativo da melhor forma. Por exemplo, imagine que o cara só andou a vida inteira, ele não tem carteira, não tem nada, só de bicicleta. Aí de repente você vem e dá uma Ferrari pro cara. Ele vai ficar feliz da vida, mas ele não sabe dirigir a Ferrari, tá? Tá? E provavelmente se ele entrar, como ele não sabe dirigir, ele pode bater a Ferrari, né? E se estupia todo. Quer dizer, se você pegar, Eduardo, eu quero um aplicativo, mas você não entende, não entende o conceito daquele aplicativo, o que ele traz, o que ele está te dizendo, o que são indicadores, o que aqueles indicadores querem te dizer, o que vai acontecer? Você vai ter um sistema com um monte de informação, só que você não transforma essas informações em tomada de decisão, ele não vai te dar nenhuma tomada de decisão. Tá? Então, às vezes, quando eu falo para o cara assim, vai lá e anota, você anotar é você começar a internalizar aquilo e começar a compreender o que significa aquilo de verdade. E a partir do momento que você consegue compreender o que significa realmente aquilo de verdade, aquele dado, aquela informação, você consegue elaborar estratégias e daí também você vai conseguir, por exemplo, daí sim você ir para a parte mais tecnologia, algumas ferramentas. Eduardo, eu tenho uma planilha de Excel, faz isso. Bacana, velho, ótimo. E aí você começa a voar, meu amigo, certo? Aí você começa a ter informações mais rápidas, ter mais informações e a compreender. Mas o primeiro passo é você compreender o que realmente significa aquele indicador, o que significa aquela informação. Senão você vai ter uma baita Ferrari na sua mão, mas não vai saber, ela não vai surtir nenhum efeito. Igual eu falo tem algumas barbearias que coloca um sistema bacana, é ótimo, mas você entende do sistema, você sabe o que o sistema está te dizendo ali, né, o que ele está querendo ele só vai te dar a informação. O sistema, na verdade, ele é burro, pessoal. O sistema ele é burro, ele não vai pensar por você.
Ele vai te dar as informações. Se você não souber interpretar aquelas informações, aqueles dados, você não vai conseguir gerar nenhuma estratégia que seja efetivamente ter impacto na sua barbearia, certo? Que seja produtiva para você, que seja realmente de valor, que gere valor para você. Então não adianta você ter um baita sistema e se você não sabe o que significa aquilo, tá? Então procure porque é melhor você começar devagarzinho, estudar, né? Até o cara fala, pô, tem cara que já teve barbeiro que eu conversei, o cara falou, Eduardo, eu fazia no caderninho. Beleza, bicho. No começo é assim, você é pequenininho, está começando, você vai anotar lá, certo? Tá? Mas vai chegar um tempo, vai chegar uma hora também, que assim, ó, que é importante também a gente ressaltar, que vai chegar uma hora que o caderninho já não vai te ajudar mais. Porque às vezes o volume de informação que você tem na sua barbearia já está girando, vai ser tão grande, agora não é só você trabalhando, agora tem 2, 3 barbeiros trabalhando. Quer dizer, você precisa de outras ferramentas mais rápidas, que te dê mais informações. Mas você já sabe o que significa essas informações. Porque você já aprendeu no caderninho, você sabe que são suas despesas, sabe que é a sua taxa de ocupação, você tem um caderninho, você tem aquilo na cabeça. Então, quando vem aí a tecnologia, ela só agrega. Aí sim, meu amigo. Aí aquele negócio, quando você aprendeu a dirigir, tudo sabe dirigir, aí você pega uma Ferrari, aí você destrói. Entendeu? Aí, destrói não é bater, né? Mas aí, tipo assim, aí sim você consegue aproveitar aquela ferramenta, de fato, aquela tecnologia. A tecnologia nada mais é, a palavra tecnologia, pessoal, quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente imagina, poxa, Eduardo, tecnologia é celular, é computador de última geração, é aplicativo, é isso, é aquilo. Não, tá? Tecnologia nada mais é que conhecimento, geração de conhecimento. Isso é tecnologia. Quando você descobre uma nova forma de fazer, gera um novo conhecimento, isso é tecnologia. Então, você, meu amigo barbeiro, tem que gerar tecnologia, tem que gerar conhecimento. A gente se pegar uma ferramenta tecnológica, uma ferramenta que tem tecnologia, mas que você não tem conhecimento, aquilo ali vai acabar te prejudicando, certo? Ele vai mais te atrapalhar do que vai te ajudar. Então você tem que ter o conhecimento. Por isso que a gente fala assim, é importante estudar. Por que eu estudo hoje? Eu continuo estudando. Todo mundo tem que estar... você só para de estudar quando a gente morre. Eu acho nem isso, né? Depois também, né? Cada um continua a sua jornada aí. Então vai sempre aprendendo algo. Eu acho que isso. Então a gente não pode achar, a gente nunca sabe tudo e a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Eu falo isso sempre. Igual, por exemplo, esse dia aprendi com meu filho, né? O que é noob, o que é pro. Então é a linguagem dos novos, né? Dessa nova geração. Então a gente vai aprendendo algumas coisas, ok? A experiência, ela é muito boa porque ela já te dá já uma base para se você tá um cara que você tem uma base bacana ali, ó, a experiência, você é experiente já, né? Muitos barbeiros aí já tem mais de 30 anos, já é um cara experiente, já vivenciou a vida, mas ele é aquele cara de mente aberta, porque aí quando ele tem uma base, vem aquele novo conhecimento e só agrega, só vai agregando. Por quê? Porque o cara, além de ele ter uma base boa, né, ele teve a experiência dele, ele está receptivo, está aberto para aprender novas coisas. E aí só vai construindo, ok? Agora, aquele cara que, o cara tem uma baita experiência, mas o cara fala, não, eu já sei tudo. Aí isso eu já sei. O que acontece? Vem aquilo lá, não agrega, porque não permite, né? Não permite. Então a gente está sempre aprendendo. E volto a falar para você, a tecnologia é muito boa, mas você tem que ter conhecimento para usufruir de fato a tecnologia, ok? Se sem conhecimento, a tecnologia vai ser só mais um amontoado de dados ali, informações, que não vai te servir para muita coisa. Às vezes você vai pagar muito caro para um sistema que você fala, eu tô com um baita sistema aqui, Eduardo, eu não sei onde que eu tô tendo prejuízo. Por quê? Porque geralmente, né, não é o problema no sistema, o problema tá que você não teve conhecimento, não tem às vezes conhecimento ali o bastante para utilizar daquela ferramenta. E ela está mais te atrapalhando que te ajudando. Essa pode ser a verdade, ok? Então, voltando aí à taxa de ocupação, é importante você saber a taxa de ocupação, não é difícil. Você vai só mensurar o seu tempo, quanto do seu tempo que você está realmente trabalhando, está realmente ocupando, né? Está sendo ocupado pelos seus clientes. Agora tem uma taxa de ocupação aí, em média 60%, 70%, porra, bacana, né? Então, por exemplo,
dessas 160 horas que você pode, né, trabalhar, 160 horas, né, você tem disponível para trabalhar. Vamos supor que essas 160 horas no mês aí, você pode atender 320 clientes. Pô, ó que bacana. Ah, Eduardo, mas não estou atendendo 320, estou atendendo 160 clientes. Está com 50%. Beleza, mas você sabe quanto por cento você tem. Ok? Tá? Aí você sabe quantos por cento você tem e aí você consegue fazer algumas estratégias. É igual hoje, por exemplo, eu vejo muito as barbearias, às vezes seguem, aparecem algumas novidades que é bacana. Você tem que sempre analisar qual é a realidade da sua barbearia. Meu amigo, barbearia nenhuma vai ser igual a outra. Ok? Tá? Nenhuma barbearia vai ser igual a outra. Esse dia eu vi, por exemplo, seu Elias. Seu Elias está fazendo agora franquias. Você pode ter uma franquia da barbearia Seu Elias. É bacana? É muito bom. Ele já te vende já a expertise. Essa é a diferença. Você paga um valor maior. Por quê? Porque ele não está te vendendo, não é só a estrutura do negócio. Ele está te vendendo toda a expertise do negócio. Aí você paga um valor maior. Você continua, né, tem os royalties lá para pagar para ele, tudo. Bacana. É legal, Eduardo? É uma forma, sim. É uma forma de saída. Aí você tem que ver o seguinte, que a sua barbearia, se você montar, mesmo você pegando uma franquia do Seu Elias, que vai ser padronizado, nem tudo vai ser igual. Por quê? Porque os clientes que o Seu Elias tem, ele tem que ter os seus clientes que você, né, vai ter que ter as características dos clientes que o Seu Elias atende. Senão, não vai dar certo. Tá? Mesmo ele pegando, você pegando a expertise dele, a estrutura dele, se o seu nicho de mercado não for parecido, certo? Não é que é igual, mas for parecido com o nicho de mercado que o seu Elias atende, não vai adiantar, não adianta. Então o que compensa mais aí? Compensa você abrir uma barbearia com base no nicho que você tem aí, tá? No nicho que você está disposto a atender. Aí sim, aí você vai ter, né, muito mais chances de sucesso. Por quê? Porque a barbearia, pessoal, nada mais é que um serviço que você presta ao cliente. Tá? É o serviço que você presta ao cliente. Para você prestar um serviço para o cliente, você tem que saber, né, qual que é a necessidade dele, o que ele gosta, o que ele prefere. Tá? Para quê? Para que ele queira usufruir do serviço que você está disponibilizando. Então, se você pega uma barbearia super chique, linda, ótima, é claro que ela vai ter um valor, né, maior. Só que aí você bota lá num lugar que a característica dos clientes não é aquela, não é aquela. Tá? Tem cliente, por exemplo, que não entra em algumas lojas. Tá? Tem lojas que só a forma dela, a arquitetura dela já começa a segmentar esse cliente. Sabe? Por quê? Porque ela pega, faz uma bem chique, né? Bem chique. Aí tem cara que olha assim e fala assim, pô, bicho, opa, aí deve ser muito caro, não vou não. Okay? Então se você monta uma barbearia muito chique, né? Igual a do Seu Elias, muito linda, bem bonita, ótimo, mas ela tá localizada onde os clientes ali não tem aquele perfil, provavelmente não é certo. É melhor você não abrir o Seu Elias, mas abrir uma barbearia que tem aquele perfil que vai atender aquele cliente. Ok? Bacana? Por quê? Porque ele já pegou, ele vai estar te dando toda a expertise, toda, né, a parte técnica, tudo ali, né, padronizadinho, só que ele precisa também do quê? O mais importante, daqueles clientes que têm aquelas características que ele atende. Então você tem que ter aqueles clientes. Tá? Então voltando à taxa de ocupação, então a gente já falou que, né, é um percentual de total de clientes que você atende aí, né, a gente pode colocar aí na sua barbearia. Então, por exemplo, você tem um tempo disponível na sua barbearia de X, atende Y clientes. Então esse é a sua taxa de ocupação. Eduardo, por que é importante saber essa taxa de ocupação? Um dos fatos importantes é que, igual eu falei, voltar ao assunto, né, eu estava falando sobre algumas moda, não é moda, né? Mas algumas situações que aparecem no mercado de barbearia e às vezes o pessoal vai todo mundo, tipo assim, seguindo a boiada. Tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado, né? Igual hoje em dia eu vejo muitas barbearias falando sobre assinatura. Por exemplo, para mim, aqui, vou dar como exemplo a minha realidade, tá? Na minha realidade, eu tenho clientes que às vezes eles pagariam, só que são
não são a quantidade, a taxa de ocupação minha não seria suficiente para manter a barbearia funcionando. Então você tem que calcular, poxa, a gente pode cortar cabelo tanto que ele quiser. Pô, tem cliente que gosta de cortar semanalmente. O cara vai querer cortar semanalmente. Ele pode, que está pagando, você colocou lá. Então, aí você tem que calcular o quê? Pô, se eu atender em uma semana, essa quantidade de clientes, se todos eles virem uma vez na semana, tipo assim, então em vez de eu vou atender 4 vezes menos. Vai atender 4 vezes menos. E daí, quanto você vai cobrar por esse cliente? Para ele vir 4 vezes na semana? Ah, Eduardo, mas não é todos que vêm 4 vezes na semana. Não, tá, mas aí você tem que fazer um cálculo. Poxa, no mínimo ele vai vir 2 vezes no mês. Certo? Tá? Então você vai reduzir a sua frequência pela metade. Quanto você vai cobrar desse cliente? Aí entra um cálculo que ele é imprescindível, tá, pessoal? Você saber calcular corretamente o seu preço desse seu serviço para que você não esteja prejuízo, tá? Aí você tem que linkar tanto a sua taxa de ocupação com os seus custos, tá? Saber os seus custos e sua taxa de ocupação. Por quê? Se você atende hoje, vou colocar aí, 160 clientes, tá? Com 80, se você reduzir para 80 clientes e cobrar o valor da assinatura mensal, isso aí daria certo? Porque você não vai conseguir atender os meses 160, tá? Por que você não vai conseguir atender, Eduardo? Lembra? Acho que você tem um tempo limite. Vamos supor que a sua taxa de ocupação está perto ali de 100%. Tá? Se estiver perto de 100%, você não vai conseguir atender os mesmos clientes, porque esses clientes vão vir mais vezes. Aí sua taxa de ocupação, né, sua taxa de ocupação vai passar de 100%. Você não consegue passar de 100%, não vai passar de 100%, porque você tem um horário limite. Esse horário aqui, ele é o que vai tá te norteando. Tá? Ah, hoje eu tenho metade disso, Eduardo, né, atendendo. Beleza, então se você faz a assinatura com essa metade aqui, provavelmente sua taxa de ocupação vai aumentar, porque esses caras vão vir mais vezes. E daí tem que ver se vai compensar financeiramente. Aí tem que saber fazer o cálculo da sua precificação. Por isso é importante você saber precificar corretamente os seus produtos e seus serviços, no caso, na barbearia. Você tem que saber precificar corretamente. Para quê? Para que você não tenha prejuízo. Porque senão você entra numa modinha, né? Ah, vou fazer igual todo mundo faz ali, tá, beleza. E daí quando vai, o cara no final do mês está tendo prejuízo. Tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Galera, um forte abraço para vocês, sucesso. Siga a gente aí no YouTube, no Instagram também lá, @edubarberfinance, ok? E espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Um forte abraço, sucesso!